para a honra e glória do teu santo nome, nós te oramos em nome de Cristo. Amém. Pois bem, amigos, tome sua Bíblia e vamos começar uma extraordinária viagem através da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Chegamos a um dos temas mais importantes do nosso estudo, que trata justamente a respeito do sábado. Na semana passada, nós estudamos sobre a lei de Deus, estão lembrados? Que a lei de Deus é a regra do juízo de Deus. E Deus deu ao homem 10 mandamentos. Deus não deu ao povo de Israel, não deu a Moisés, como nós vimos aqui, porque antes mesmo que nascesse Abraão, que seria pai de Isaac, que seria pai de Jacó, de quem viria 12 filhos, as 12 tribos e o povo de Israel, Deus já havia dado o sábado para Adão e a lei também para Adão. Nós vimos no Gênesis vários mandamentos que já aparecem aí. E hoje vamos descobrir que o sábado é um mandamento tão antigo quanto o nosso planeta. O primeiro texto que nós vamos ler a esse respeito encontra-se justamente no livro... Bom dia, gente. Deus abençoe a vocês. Que vocês tenham uma boa tarde abençoada, um dia abençoado, com a explicação sobre o sábado. 2, versos 1 a 3. Deus criou o mundo em 6 dias, é o que declara Gênesis capítulo 1. Depois que Deus criou todas as coisas, Gênesis 2, 1 a 3 declara assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Eu disse para vocês que os 10 mandamentos já estavam presentes no Gênesis. E aqui em Gênesis 2, 1 a 3, nós temos o 4º mandamento da lei de Deus, que é o sábado. E aqui a Bíblia é clara em dizer de que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Agora a pergunta que eu tenho para você e para você que nos assiste em casa é: o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, ele se cansa? Claro que não. O profeta Isaías declara no capítulo 40 de que Deus não se cansa e nem se fadiga. Ora, se Deus não se cansa e nem se fadiga, por que é que houve a necessidade de descansar nesse dia? Alguém tem uma ideia? Alguém quer participar e dizer por que você acha que Deus descansou nesse dia? Alessandra? Para dar o exemplo. Para dar um exemplo. Muito bem. Quem de vocês agora me dá um outro exemplo de uma atitude tomada pela divindade apenas para um exemplo da humanidade? Pergunta difícil essa. Você se lembra de alguma coisa que a Trindade fez, que Jesus fez, simplesmente para deixar um exemplo para a humanidade? Batizou? O batismo, Alessandra, está certo. Cristo tinha pecado? Tinha ou não? Não, ele nunca pecou. O batismo não simboliza a remissão de pecados? Não é isso que ensina Atos 2,38? Que eu devo me batizar para perdão dos pecados? Então por que Jesus, não tendo pecado, ele foi até o Rio Jordão para ser batizado? Por quê? Para dar o exemplo. Para dar o exemplo. A mesma coisa acontece com o sábado. Deus não estava cansado, mas ele queria dar um exemplo para a humanidade. E já no 2º capítulo da Bíblia, terminada a criação, na primeira semana da criação, Deus já diz assim para o homem: você precisa de um dia em 7 para descansar. Não só isso, você não só precisa de um dia em 7, como esse dia é o 7º. Porque se fosse um dia em 7, eu poderia escolher descansar no domingo, na terça, na sexta, como fazem os muçulmanos. Mas escute uma coisa que eu vou dizer, que eu não disse no programa ainda. Em matéria de religião, não é você quem escolhe. A Bíblia declara o que é e o que não é. Você pode fazer duas coisas. Você pode aceitar o que a Bíblia está dizendo e seguir a religião bíblica,
ou então você pode menosprezar a palavra de Deus, você pode tomar esse livro, rasgá-lo e jogar fora. Nós só podemos fazer duas coisas. Ou eu obedeço o que esse livro está dizendo, ou eu pego esse livro, rasgo e jogo fora. Mas em matéria de religião, Deus não deu para você a opção de fazer o que você quer fazer. Não. Em nenhum momento da Bíblia é dito assim, você tem a opção de fazer a religião do seu jeito. Não. A religião bíblica, ela é clara, ela é detalhada. O que Deus espera de nós está declarado. Então, ou eu sigo a religião da Bíblia, ou eu rasgo esse livro e faço a minha religião. De fato, é o que muitos estão fazendo. Você já ouviu falar em igrejas onde nós temos pastores que aceitam dentro da igreja práticas que à Bíblia são contrárias? Já ouviu isso? Igrejas que permitem qualquer coisa, que você pode fazer o que quiser e ainda é membro dessa igreja? São igrejas assim, que não estão preocupados com a Bíblia. Então, gravem isso, em matéria de religião, não é você quem escolhe. Deus já disse como é. Ou você segue como Deus disse, ou então você não precisa de Bíblia. Você seja a sua consciência para a sua própria religião. Com o sábado é a mesma coisa. Não me venha com essa história de dizer assim, não, eu posso escolher qualquer dia. Eu posso descansar no domingo, porque Deus falou 1 em 7. Ou na sexta. Não, Deus não falou 1 em 7. Deus está dizendo que é o sábado, e está dizendo que é o 7º dia. Agora eu pergunto, e para você que me assiste em casa, se a Bíblia é tão clara nesse assunto, por que tantos por aí estão ensinando diferente disso? O que nós precisamos hoje? Nós precisamos deixar de lado as nossas tradições e preconceitos e nós devemos perguntar para a Bíblia o que é a verdade sobre o dia sagrado. E o primeiro texto que eu apresento para você é Gênesis 2, 1 a 3, que diz de que Deus descansou no 7º dia e Deus fez 3 coisas com esse dia. Deus abençoou, descansou e santificou. Luiz. Pastor, eu andei, antes de vir nesse estudo, sabia que estava mais ou menos programado para ter o estudo do sábado. Acabei no quarto ali dando uma estudada. Ok. E então tem umas coisas assim, por que na Bíblia, eu acredito que tem 3 dias importantes na Bíblia, que são a criação, certo, a ressurreição de Cristo e a salvação, para voltar. Esse dia não tá declarado. Dia da volta. Da volta, não está marcado. Você sabe se é na segunda, na terça, na quarta, não sabe o dia. Porque na Bíblia Deus deu a brecha para pessoas escolherem, entenderem que domingo seja um dia de adoração, de entender, sim, porque a ressurreição foi uma parte que ele subiu e que deu um evento importante para nós do cristianismo. Por que o Deus deu essa brecha para deixar essa dúvida do pessoal de sábado e domingo? Entendi? Sim, Lília. É um complemento da dele. Eu até entendo que os católicos, por não terem acesso à Bíblia até pouco tempo atrás, eles tenham ficado, como se diz, na ignorância, né, e tenham aceitado o que era pregado na igreja. Mas o que eu não compreendo é por que as igrejas evangélicas hoje, que usam a Bíblia, que têm a Bíblia na mão, que incentivam o estudo bíblico, eles ainda fazem tanta confusão com o dia de guarda, o dia de descanso. Porque, que eu saiba, assim, no meu pequeno entendimento, meu conhecimento, a Igreja Adventista é uma das poucas que guarda o sábado. E as outras igrejas, inclusive as igrejas evangélicas mais tradicionais, elas guardam o domingo. E de onde foi tirado isso, que a guarda do sábado para o domingo pudesse ser mudada? Ok. Boas as perguntas que vocês fizeram. Vamos tentar respondê-las. Por que o cristianismo observa o domingo e não o sábado? Eu posso dar para vocês na Bíblia 104 textos que falam do sábado e da santidade dele. Mas ninguém pode oferecer, e o desafio está lançado aí para a TV, em toda a rede nacional, se você puder me dar um versículo da Bíblia que diga que o domingo é o dia santo e que nós devemos adorá-lo nesse dia.
Sabe por quê? Não existe esse versículo. A Bíblia tem no Novo Testamento 8 ou 9 passagens que falam do primeiro dia da semana, que é o domingo. Em todas essas passagens, em pelo menos a maioria delas, 6 ou 7, vai falar assim: Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Este é um fato. A Igreja Católica Romana ensina no seu catecismo que porque Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, esse tornou um dia especial para o cristianismo e agora tornou-se um dia sagrado e um dia de adoração. E historicamente a mudança foi feita do sábado para o domingo. Isso não começou com a Igreja Romana, essa mudança do sábado para o domingo. Isso começou no quarto século com o imperador romano Constantino. Funcionava assim: Cristo veio, confirmou os 10 mandamentos, inclusive o sábado. O próprio Cristo guardava o sábado. Vocês querem ver um exemplo? Vamos olhar rapidamente aqui Lucas, capítulo 4. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, na página 51 do Novo Testamento. Página 51 do Novo Testamento. Lucas, capítulo 4, olhe para o verso 16. Lucas 4, 16, você que nos acompanha em casa, por favor, tome sua Bíblia, leia conosco Lucas 4, 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Verso 31, Lucas 4, 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Veja, Jesus declarou em Mateus 5, 17 e 18, de que a lei não passou, de que nenhum i ou tio da lei jamais passará, até que tudo se cumpra, de que ele veio fazer a vontade do Pai dele e guardar os seus mandamentos. Nós vemos aqui em João 14, 15, de que se nós amamos a Cristo, nós guardamos os seus mandamentos. Lucas declara que ele guardava o sábado, ou seja, ele estava na igreja todo sábado, era o seu costume, ele ensinava na igreja. Aí alguns dizem assim: não, pastor, não é assim que funciona. Aqui está dizendo que Jesus ia para a igreja no sábado porque ele era judeu, por isso que ele ia no sábado. Amigos, deixa eu perguntar uma coisa. Você acha que o Filho de Deus, quando veio na terra, ele estava preso às tradições meramente humanas? Por que ele, sendo judeu, não lavava as mãos antes de comer, e até os discípulos também não o fizeram e foram criticados por isso, se todo judeu fazia? Por que ele curava no sábado quando o judeu não aceitava isso? Por que ele com os discípulos colheram espigas lá para comer, porque estavam com fome no sábado, e o judeu não fazia isso? Se você ler os evangelhos, você vai perceber que cerca de 8 vezes Cristo entra em discussão com os judeus por causa do sábado, para ensinar para o judeu como é que se observa corretamente o sábado. Porque o judeu colocou um fardo sobre o sábado, onde tudo era pecado. E Jesus veio mostrar que não é como o judeu pensa, que tudo é pecado, mas veio mostrar que o sábado, de fato, é o dia do Senhor. E em Marcos 2, 27, ele vai declarar: eu sou o Senhor do sábado. Ele é o dono, ele é o proprietário. Ou seja, ele é o dono do sábado, ele criou o sábado e ele santifica o sábado. Sim, Fernando. Pastor, acho que todo mundo está pensando a mesma coisa, né? Se eu necessito trabalhar o sábado, eu estou sendo um pecador? Ok, eu vou responder a sua pergunta, só terminar das dele, dos dois, e volto na sua, tá bom? Boa sua pergunta. Jesus guardava o sábado, ele ensinou os apóstolos, que também observavam o sábado. Quando Cristo morre e é crucificado, o apóstolo Paulo continuou a guardar o sábado. Isso está em Atos 16, 13, 17, 2, 18, 4. Paulo guardando o sábado. Os apóstolos guardaram o sábado, a igreja primitiva guardou o sábado, e isso foi uma doutrina para a igreja até o 4º século. Quando chegamos no 4º século, assume o Império Romano um imperador chamado Constantino. E Constantino, querendo unir a igreja, o cristianismo, com o paganismo, para ter todos debaixo do seu poder, para unificar o império,
ele declara agora que o dia santo passará a ser o primeiro dia da semana. E Constantino, no dia 7 de março de 321, ele emite um primeiro decreto dominical da história. E ele diz que todo mundo deve descansar no primeiro dia da semana, em homenagem ao Deus Sol. Porque o primeiro dia da semana foi consagrado ao Deus Sol. E se você pegar até os dias da semana em inglês, você vai ver que o domingo é o dia do Sol, Sunday. A prática de adorar ao Sol no primeiro dia da semana é uma prática que se remonta ao 4º século antes de Cristo. No Império Medo-Persa, já havia uma seita chamada Mitraísmo que guardava o primeiro dia da semana. Agora, por que se todos guardavam o sábado na igreja cristã, por que o domingo começou a entrar para dentro da igreja cristã? Isso começou com Constantino e lentamente a igreja romana foi assumindo esse papel, até que a igreja declarou em seus concílios de que o dia santo mudou do sábado para o domingo em homenagem à ressurreição de Cristo. Então, quando você pega o catecismo católico hoje, ele ensina claramente de que a igreja mudou o sábado para o domingo em homenagem à ressurreição de Cristo. Agora eu pergunto, aonde está na Bíblia um texto dizendo que porque Cristo ressuscitou no domingo, ele fez desse dia um dia santo? Aonde está? Não existe. Agora você quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 6, e você vai descobrir que a Bíblia, ela tem aqui uma cerimônia deixada por Cristo para celebrar a ressurreição de Cristo. O que é que eu faço para celebrar a ressurreição de Cristo? Página 128. Romanos 6, versos 4 em diante. Romanos 6, 4 em diante. Página 128. Assim escreveu Paulo: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. O que Paulo está dizendo aqui? Que nós fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo. Então, qual é a cerimônia bíblica que celebra a ressurreição de Cristo? O batismo. Quando eu sou batizado, eu sou mergulhado nas águas, isso representa a minha morte para o pecado. E quando eu saio das águas, representa a minha ressurreição para uma nova vida, como Cristo morreu e ressuscitou. Então, se eu quero celebrar a ressurreição de Cristo, não posso guardar o domingo, eu tenho que me batizar. Quando eu sou batizado, eu celebro a ressurreição de Cristo. E quando eu guardo o sábado, eu celebro a criação de Deus. Porque o sábado é a celebração da criação. Ele aponta a Deus como Criador. Nós iremos para um breve intervalo comercial e em seguida voltaremos para responder a pergunta da Lilian e a pergunta do Fernando. Fique conosco. No próximo bloco... Marli? Nós sabemos que o sábado foi instituído na criação do mundo. Mas uma curiosidade não, uma pergunta, né, claro. Se eu guardo o sábado, eu costumo guardar o sábado, mas se eu tenho uma empresa, como que eu posso fazer com os meus funcionários? Eu tenho que, nesse caso, também fechar no sábado? Alessandra? Pastor, essa é uma das questões que mais me intriga. Porque eu tenho dificuldade de imaginar uma humanidade toda, o mundo todo, guardando sábados. Precisamos de urgência, emergência, esses serviços básicos e essenciais. Marcelo? Pastor, o guardar o sábado é meio confuso. O que se deve fazer no sábado? Ok. Lilian? Pastor, outro dia eu ouvi um debate sobre uma questão do sábado e não chegaram a uma conclusão. Agora eu te pergunto, é correto um casal praticar o ato sexual no sábado?